Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo número 4, versículo de número 19. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo de número 19. Os irmãos encontraram? Está escrito. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Segura só um pouquinho isso. Coloca só dentro dos 10 minutos pregando, tá bom? Eu consigo mais com silêncio. Então, depois que eu tiver esquentado aqui, tu pode. Vamos só assim, por gentileza. Meus irmãos, antes de ministrar-lhes a poderosa palavra de Deus, eu prometo que vou ser breve, eu quero externar minha gratidão de poder estar cultuando com vocês, fazer este culto em adoração a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Manuel, o anjo dessa igreja, a sua minha esposa, seus filhos. Que Deus abençoe a todos quantos compõem este ministério. Que Deus abençoe o evangelista Denilson, pregador do Evangelho. Que Deus abençoe a todos quantos aqui estão. Amém? Quantos acreditam que Deus vai continuar falando conosco? Diga amém. O texto que nós acabamos de ler trata-se de um texto extremamente conhecido de todos nós outros que temos a prática da leitura da Bíblia Sagrada. Haja vista que o texto que nós acabamos de ler está inserido no livro de João, no capítulo 4. E nós sabemos que esta narrativa bíblica cita em Jesus está dialogando com a mulher samaritana. Nós sabemos que Jesus está cansado da viagem e ele vai parar em Sicar, no poço que Jacó tinha dado ao seu filho José. Existia uma outra rota, todavia essa outra rota para onde Jesus iria era mais longa, demoraria mais tempo. Todavia eu acredito que Jesus não encurtou o caminho apenas para chegar mais rápido aonde deveria chegar. Jesus encurta o caminho porque ele queria ter um contato com aquela mulher samaritana. É interessante que no diálogo de Jesus para com aquela mulher, nós sabemos que existe alguns assuntos interessantes. Todavia nós queremos nos ater ao teor desse tema, queremos nos ater aos versículos lidos por nós outros. Amém? Então, pregando subordinado ao tema, Deus procura os verdadeiros adoradores. Existe uma expressão para a adoração que é proskuneo no grego, que traz a ideia do Novo Testamento, que é ajoelhar-se, prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. É interessante também que há uma outra definição para esta expressão da adoração. O propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando
prestamos em reverência e homenagem a Deus, em pensamento, sentimento ou ato. Adoração pura expressa a veneração sem fazer alguma petição. É interessante que a adoração, ela está ligada a não pedir nada a Deus. Quando se adora, a ideia de adorar não é pedir alguma coisa para Deus. É bem verdade que quando nós o adoramos, Ele, pela sua generosidade, nos abençoa, porque a ideia de culto nunca foi vir para receber. A ideia de culto sempre foi vir para entregar. Só que Ele é tão bom, Ele é tão generoso, que quando a gente vem para entregar o nosso culto a Ele, Ele nos abençoa. Então a adoração aqui, segundo o Wycliffe, ele se prende em 3 detalhes importantes. Ele fala que a adoração se constitui em ato, em pensamento e sentimento. Também a adoração é uma auto-renúncia e a entrega sacrificial a Deus. Desse texto que nós acabamos de ler, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, amém? Esse texto que nós acabamos de ler, aparece 9 vezes a palavra adoração, falando sobre adoração. Nesse texto aparece 9 vezes a palavra que fala sobre adoração. 3 vezes fala de adoradores, se referindo sobre a pessoa em si. 6 vezes fala sobre adoração, falando sobre o ato do adorador. 3 vezes a palavra Pai, falando de um nível, de um novo nível de relacionamento do adorador com o adorado. Porque até então, Deus era um Deus na mentalidade cultural judaica, um Deus mais distante. É Jesus que implanta a figura de um Deus Pai, dizendo que o nosso nível de adoração tinha que ser elevado como filho e pai. E também nós percebemos que há 2 vezes a expressão ora nesse texto, falando que chegou o tempo de um nível de adoração mais profunda, mais profunda. Esse texto mostra a importância da adoração para o cristão. Como devemos adorar de forma correta a Deus? Esse texto nos mostra 4 pontos importantes para sermos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, irmãos, sobre a dúvida sobre o lugar certo da adoração. Se você perceber, em João capítulo 4, o versículo de número 19 e o versículo de número 20, a mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Qual é o lugar onde se deve adorar? Então perceba que há uma dúvida sobre o lugar certo da adoração. É bem verdade que nós precisamos aqui nos ater, e eu preciso da tua paciência. Tenha um pouco de paciência. Não se come botando a comida na boca e engolindo um pedaço inteiro. Se mastiga. Então vamos mastigar, vamos devagarinho. Não se preocupe, tá bom? No Monte Gerizim, tinha um papel significativo na tradição dos samaritanos. Eles diziam que lá Abraão preparou o sacrifício de Isaac e que também encontrou-se com Melquisedeque. E o Pentateuco samaritano diz que Gerizim, e não é Baal, é a montanha onde se erigiu um altar. Então, para os samaritanos, aquele monte era um lugar consagrado para a adoração. Só um detalhe: os samaritanos, assim como os saduceus, acreditavam só no Pentateuco. Que é isso? Só nos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Só nesses 5. Então perceba que em Deuteronômio capítulo 11, verso 29, quando porém o Senhor teu Deus te introduzir na terra em que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre
expressão para dizer que era lá no Monte Gerizim que se devia adorar. É bem verdade que nos anos 722 a.C., o rei da Assíria, ele vai detonar a região de Samaria, vai levá-los cativos, e depois de muito tempo, em 2 Reis 17:24, o rei da Síria vai trazer muita gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevavaim, para habitar naquela região, e vai haver o quê? Uma mistificação, uma mistura do povo que era de Israel, agora vai se misturar com muitas nações, o sangue vai ficar misturado, e é por isso que vai haver uma briga entre Israel, que é os samaritanos, e Judá. Judá não respeita os samaritanos como judeus, porque eles misturaram o seu sangue. Os samaritanos têm raiva do judeu, e os judeus têm raiva do samaritano, e até o lugar de adoração era briga entre eles. Segundo alguns entendidos, 2 advogados naquela época foram mortos, porque não conseguiram defender que no monte era um lugar correto de adoração. João e Carlos destruiu o templo do Monte Gerizim no ano 128 a.C., mas mesmo assim tinha vários altares neste monte, e eles continuavam adorando a Deus, os samaritanos. É interessante por eles não entenderem que o restante da Bíblia do Antigo Testamento, a não ser os 5 livros da Bíblia, eles não entendiam que o restante era a palavra de Deus, então eles se prendiam só no Monte Gerizim. Os judeus já acreditam que os outros livros faz parte da inspiração divina de Deus, por isso eles adoravam em Jerusalém, porque em 1 Reis, capítulo 5, verso 5, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa a meu nome. Ou seja, Salomão construiu nela, em Jerusalém, um templo, um palácio. Quando o reino se dividiu, Jerusalém continuou como a capital do Reino do Sul. Em 587, a cidade, o templo foram destruídos por Nabucodonosor. Zerubabel, Neemias e Esdras reconstruíram as muralhas de um templo que depois foi mais uma vez destruído. Depois um novo templo foi construído por Herodes o Grande. Tito, general romano, destruiu o templo de novo nos anos 70. Então perceba que aqui há uma briga entre judeus e samaritanos, aonde deveria se adorar. Aí Jesus vai dizer o seguinte: Jesus respondeu no versículo 21, Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então perceba que Jesus aqui, ele está dando uma grande revelação. Qual revelação? Por exemplo, o templo seria destruído nos anos 70 depois de Cristo. Então ele está dizendo que a adoração não se limitaria naqueles lugares. Ele está dizendo que a adoração não seria restrita. Chegaria o tempo, e já chegou, que a adoração não seria mais restrita àqueles lugares. Ou seja, hoje nós temos a liberdade de adorar a Deus na congregação, em casa, banhando, no emprego, andando, viajando. Aquele tempo a adoração era restrita para os samaritanos no monte, para os judeus no templo. Aí Jesus disse: olha, vai chegar a hora que nem no monte e nem em Jerusalém era no Pai. Por quê, irmãos? Porque há o espírito de liberdade. Aonde é o Espírito Santo, aí há a liberdade de adorar a Deus. É por isso que hoje nós ainda temos uma briga. Hoje não é mais judeus e samaritanos. Hoje muitas vezes é assembleiano e batista, presbiteriano e igrejas pentecostais, ou igrejas presbiterianas tradicionais ou reformadas, já dizendo, porque a briga denominacional é que a denominação B é a certa, essa aqui é nesse lugar que se deve adorar, esse é o lugar verdadeiro. A outra briga dizendo: não, o
E o segundo ponto que eu quero destacar aqui é adoração convicta e adoração confusa. Existe adoração confusa. Olha o que Jesus disse para aquela mulher, João capítulo 4, verso 22. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então perceba, olha aqui para mim. Existem pessoas que estão adorando o que não conhecem. Não é o que digo, é Jesus. Existem pessoas que estão lançando uma adoração confusa. Jesus está dizendo que os samaritanos adoram de maneira confusa. Eles não têm compreensão, eles não têm entendimento de uma verdadeira adoração. E infelizmente tem muita gente com adoração confusa. Muita gente com adoração confusa. Esses versículos também têm recebido diversas outras interpretações, quais sejam. Alguém dizem que a adoração confusa dos samaritanos é relacionada a todos os benefícios da salvação. Outros dizem que é porque o conhecimento profeta da salvação que vem por intermédio dos judeus, eles não compreendiam. Outros dizem que a verdadeira adoração dos judeus é ao Deus das revelações contínuas, ou seja, a revelação continuou e eles se limitaram apenas nos 5 livros da Bíblia Sagrada. E é por isso que há um grande perigo nos nossos dias. Por quê? Porque muitas pessoas dos nossos dias, como os samaritanos, se prenderam no estilo de adoração do Antigo Testamento. Eles não evoluíram, eles não prosseguiram, não quebraram as barreiras. Por exemplo, nós vamos chegar mais lá, mas existe muita mistura nos nossos cultos, muitas misturas na nossa adoração. É por isso que nós precisamos todos os dias estar meditando na palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos todos os dias abrir a nossa mentalidade para compreender se realmente estamos adorando a Deus de uma forma convicta, de uma forma certa, de uma forma verdadeira. Ore a Deus, leia a Bíblia e peça para Deus te tornar um adorador convicto e verdadeiro. Sim, porque eles se prenderam no Antigo Testamento e não prosseguiram na revelação dos outros livros. E o que a gente entende, queridos, é que tem muita gente colocando elementos na igreja que não servem mais como adoração para nós. Queremos a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela não precisa de elementos, de amuletos para adorar o Senhor. A gente pode usar uma arca como decoração, sim, mas você não pode colocar uma arca da aliança como símbolo de adoração. Você pode decorar a tua casa com objetos do Antigo Testamento em forma decorativa, mas nunca em forma de adoração. O que a gente percebe é que tem muitas pessoas equivocadas acerca de uma genuína adoração. E não tem mistério na adoração genuína, não tem mistério da adoração convicta. O que é? É a relação de um pai
pregação precisa ser racional, irmãos. Tá? Pregação precisa ser racional. Senão você não entende. O que você não entende não edifica. Então vamos lá, não te preocupe. Daqui a pouco esquenta. Eu sou pentecostal, viu? Sou do manto, sou do mistério. A Bíblia Sagrada então nos revela que o povo estava com uma adoração equivocada. Terceiro ponto: Deus não está em busca de adoração. Deus está em busca de adoradores. Está aqui, não é eu que digo não. Essa que está procurando adoração aí. Porque a adoração é o ato de. Adorador é o que promove o ato. Adoração é um ato, é uma ação de uma pessoa. O adorador é a pessoa que pratica a ação. Então Deus não está procurando a adoração. Deus nunca procurou adoração. Deus sempre procurou adoradores. Porque a adoração, os samaritanos davam e era equivocada. Deus não está buscando a adoração em si. Deus quer um santuário. Eu vou explicar para vocês, irmãos. Deus não está buscando uma simples adoração. Deus está buscando uma pessoa que seja santuário dele. 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Deus está buscando alguém que seja santuário, morada dele. Mateus capítulo 15, verso 7, 8 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então existe uma adoração, existe um proferir de honra de lábios e o coração está longe. Existe uma adoração humana a Deus, e não é por isso que Deus não procura adoração. Porque alguém pode adorar em vão. Alguém pode adorar só de lábios. Agora o adorador não. Um verdadeiro adorador não. É por isso que Deus, Ele está à procura da essência. Não vou usar outro texto aqui para você entender. Mateus capítulo 2, verso 11. Quando os magos vereadores encontraram Jesus na casa, entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, prostrando-se e o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui há dois tipos de adoração. Primeiro, se prostram e adoram. Segundo, dão o que tem. Porque assim a adoração consiste em eu dar para Deus quem eu sou.
Se o pastor não me desse a botar para pregar, eu vou ficar orando ali, exaltando ali, glória a Deus. Irmão, eu não entendo essas pessoas, irmãos. Essas pessoas gostam de aparecer. Irmão, porque ele pode cantar em casa, pode ou não pode? Ele não pode cantar em casa? Ele não pode estar dirigindo o carrinho dele cantando? Não pode estar na motinha dele pilotando e cantando? Se não tiver nada, pode ir na bicicleta andando e pode ir cantando? Pode! Ele pode adorar! Aleluia! Não se prenda, irmãos, às oportunidades. Todo dia tu tem oportunidade de louvar a Ele. Todo dia tu tem oportunidade de exaltar a Ele. Faz da tua sala um púlpito. Faz do teu carro um púlpito. Faz da tua sala, da cozinha um púlpito. Faz do teu banheiro um púlpito. Adora Ele! Oh, glória! Para a gente encaminhar para o fim, o quarto ponto e o último: a oração tem que ser em espírito e em verdade. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oh, glória! Olha, entenda o contexto. Agora é o momento para que as antigas formas limitadas em termos de lugar e de nação sejam transformadas em uma adoração que é ao mesmo tempo pessoal, em espírito, inteligente e em verdade. Em espírito, pessoal. Essa verdade aqui é uma adoração inteligente. Apesar dessa verdade, que eu já falei, que a adoração abrange nossos atos, as nossas ações, nossos pensamentos, mas vamos entender o teor. Jesus está falando com uma mulher que não entende direito sobre adoração. Amém? Sobre um povo que não entende direito de adoração. Adorar em espírito significa que nós entregamos as nossas vontades à vontade de Deus. Os nossos pensamentos e planos aos que Deus tem para nós e para o mundo. Em verdade, significa que não estamos adorando uma imagem de Deus feita segundo as nossas próprias ideias. Você sabia que tem muita gente que tem ideia acerca de Deus errada? Ele pensa que Deus é uma coisa e Deus nunca foi o que ele pensou. Tem um livro que é Deuses Falsos, que a ideia é que muitos cristãos adoram Deus criado pela sua própria imaginação. E quem é que adora um Deus criado pela sua própria imaginação? Quem é? Quem não gosta de escola bíblica, que não vem para o culto de ensino, que não lê Bíblia. Esses são os que criam seus deuses. Em verdade, aqui é uma adoração inteligente. Leia a Bíblia, crente. Venha para o culto de doutrina. Venha para a escola bíblica. Então, adorar em espírito é entregar as nossas vontades à vontade de Deus. Em verdade significa que não estamos adorando a imagem de Deus feita segundo as nossas próprias ideias. Somente Cristo nos apresentou ao Deus verdadeiro e real. Então, há um outro entendimento para essa palavra, que o Espírito não se refere ao Espírito Santo aqui, mas ao Espírito humano. O Espírito humano. A adoração deve ser conformidade interna e não externa, para que cerimônias e rituais devem ser do coração. Ou seja, muita gente não adora a Deus em espírito. Por quê? Porque a adoração dela é só externa. Nós acabamos de falar, externa, ou seja, de fora. Sabe? Toda a oração dele se limita às coisas de fora. Mas por dentro, ele não é um adorador. Está entendendo? Porque, irmão, uma coisa é eu cantar aqui bonito, ou cantar feio. Se for de dentro, para entender melhor, Deus é sério. Agora eu posso cantar bonito, porque tem gente que tem preconceito porque canta bonito. Não adianta cantar bonito e não ter o coração cheio de Deus. Então, mas se tu cantar feio e não tiver o coração de Deus, também não recebe. É vice-versa. Porque tem gente que canta feio e não recebe. Tem gente que canta bonito e não recebe. Não importa aqui se tu canta bonito ou feio. O que importa aqui é ser em espírito, sem sintonia com Deus. Se tu está ligado em relacionamento com Deus, oh glória a Deus, aleluia. Verdade sobre
Quem entendeu alguma coisa, irmãos? Glória.